Salve, salve galera do poker, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da ADM Créditos. E esse vídeo é para você que quer aprender a jogar poker do zero. A mecânica inicial do jogo, a força das mãos. Neste vídeo você vai aprender a mecânica do jogo, beleza? Então já deixa um likezão para fortalecer o nosso trabalho, se inscreva no canal da ADM Créditos para mais dicas como essa e bora pro vídeo. Bom, pessoal, aqui no canal da ADM Créditos, primeira coisa, tem um vídeo com tudo o que você precisa para realizar um torneio de pôquer na sua casa. O baralho, as fichas, tá? Vou deixar o card passando aqui para você clicar e conferir depois. Bom, com tudo em mãos, então, você já definiu os stacks, né? A quantidade de fichas que cada um vai começar, já distribuiu, tá todo mundo sentado na mesa, vamos começar o jogo, tá? Quem embaralha tem o nome de dealer. Tá ali, ó, escritozinho ali, dealer, né? O dealer, você vai até colocar um botãozinho, um objeto, sempre em frente quem está embaralhando, para não causar nenhuma confusão entre uma mão e outra, tá? Então, se quem vai embaralhar é o dealer, o jogador à esquerda dele vai ser o small blind e na frente o big blind. É sempre em sentido horário. Uma das coisas que você vai ter definido antes de começar o jogo é a estrutura de blinds. Tá? Como que os blinds vão subindo, tá bom? Então vai começar, por exemplo, 50 o small blind e 100 o big blind. Antes de distribuir as cartas, o small blind tem que colocar 50 fichas e o big blind as 100 fichas. Beleza, o dealer embaralhou e vai começar a distribuir as cartas, começando pelo small blind. Uma carta para cada um. Para todo mundo que estiver na mesa, inclusive para quem está embaralhando. Quando você está jogando em casa, dificilmente você vai ter um profissional só para isso. Então, quem está embaralhando também vai jogar, também vai receber a sua carta. Então, distribui uma para cada um, depois a segunda para cada um e pronto. São 2 cartas para cada jogador. Aí, como que vai começar o jogo? O jogador que está à frente do Big Blind, no caso ali, ó, o UTG, tá? Depois, se você quiser saber sobre as posições, também tem um vídeo aqui no canal falando só sobre a importância das posições no jogo de pôquer. Mas seguindo, o jogador que está no UTG é o primeiro a falar. Ele está com as 2 cartas dele, ele vai olhar e aí ele vai decidir se ele vai jogar a mão ou se ele vai correr, se ele vai foldar. Se ele foldar, ele entrega as cartas para o dealer. Se ele for jogar, ele tem 2 opções. Ou ele vai colocar as 100 fichas, que é o valor do Big Blind, ele vai entrar de limp, ou ele vai aumentar essa ação em pelo menos 2 vezes. Então, se o blind tá 50 a 100, a primeira aposta tem que, se ele for aumentar, ela tem que ser sempre 200, o mínimo, ou quanto ele quiser. Se ele quiser colocar 1000 fichas, se ele quiser colocar all-in todas as fichas, ele pode fazer isso a qualquer momento. Lembrando que eu estou exemplificando aqui a modalidade de pôquer Texas Hold'em, tá? Esqueci de falar isso lá no começo do vídeo, porque tem várias modalidades, essa aqui é a mais conhecida e a mais jogada mundialmente. Então vamos seguindo, se o UTG resolveu jogar, ele vai colocar o blind, ou vai aumentar, ou vai foldar. E aí na sequência todo mundo vai falando. O que que acontece? Se você quer jogar a mão, é a sua vez de falar, você tem que sempre colocar no mínimo a aposta que está ali na mesa, tá? Então, se o UTG correu e o UTG mais 1 resolve colocar 200, a partir de agora, os jogadores a seguir que vão tomar suas decisões, se quiserem jogar, tem que colocar 200 ou aumentar de novo a aposta. Mas para simplificar o nosso exemplo, vamos então colocar que o UTG foldou, entregou as cartas, e o UTG mais 1 colocou 200 fichas, o dobro do Big Blind. Todos os outros jogadores foram foldando, foram entregando as suas cartas, inclusive o dealer, tá? E chega no Small Blind. O Small Blind tem a decisão de completar para jogar. Então, por exemplo, ele colocou 50 e a gente falou que no nosso exemplo o TG mais 1 colocou 200. Faltam 150 fichas. Ele pode completar essas fichas ou aumentar de novo a aposta. Digamos que o Small Blind correu, é a vez do Big Blind decidir. Ele pode completar, como eu disse, né? Ele colocou 100 e o TG 200, então está faltando 100 fichas. Ele pode completar ou aumentar a ação.
digamos que ele simplesmente resolveu completar. Então, nesta mão, apenas 2 jogadores vão participar, que é o UTG mais 1, que subiu a aposta para 200, e o Big Blind, que completou as fichas ali para inteirar 200 também. Beleza? Quem está embaralhando o dealer é responsável por recolher então essas fichas e colocar elas no meio da mesa. As fichas ali no meio da mesa têm o nome de pote, tá? Chamado pote. Então vai estar todas as fichas ali no pote desta mão. Bom, então reunidas as fichas, é hora de revelar as cartas comunitárias. O que é isso? Todo mundo recebe 2 cartas. Essas cartas são só suas, você não mostra ela para ninguém. Outras 5 cartas serão reveladas no meio da mesa, que são as cartas comunitárias. A sua mão, ela é formada por 5 cartas. Pode ser 2 da sua mão com 3 da mesa, 1 da sua mão com 4 da mesa, ou simplesmente a sua mão nem valer, você ter que jogar com as cartas que estão na mesa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a força de cada mão. Primeiro vamos terminar o nosso raciocínio aqui. Então as fichas foram juntadas, né, pelo dealer, e ele vai distribuir as cartas comunitárias. Ele queima uma, ele descarta uma fechada, não mostra, e revela as 3 primeiras cartas, que é chamado de flop. Pois bem, revelou o flop, é hora do primeiro jogador à esquerda do dealer falar. No nosso exemplo aqui, o Big Blind. Então o Big Blind fala, ele pode dar mesa, bate na mesa, né, check, ou ele pode apostar. Digamos que ele bateu na mesa e deu check. É hora do UTG mais 1 tomar a sua decisão. Ele pode check também, que a gente fala checou atrás, né? Deu check atrás, check behind. Ou ele pode apostar. Vamos para o nosso exemplo ficar completo. Digamos que ele apostou mais 200 fichas. O Big Blind então vai ter a decisão de ou pagar as 200, ou aumentar a aposta, ou foldar, tá? Então, digamos que ele pagou os 200. O dealer recolhe esses 400, né, 200 do TG com 200 do Big Blind, e junta eles no pote. Vai revelar mais uma carta comunitária, o turn. Então, ele descarta mais uma e mostra o turn. De novo, uma sequência de apostas, e vamos para a última carta comunitária, que é o river, tá? Ele, de novo, descarta uma e mostra o river. Então, as cartas comunitárias são as 3 primeiras, o flop, a 4ª carta, o turn, e a 5ª carta, o river. Sendo que para você revelá-las, você sempre vai descartar uma antes. Então, se eu sou o dealer, é hora de mostrar o flop, eu descarto uma e mostro 3. Hora de mostrar o turn, eu descarto uma, sempre fechado esse descarte, e mostro o turn. E no river, a mesma coisa. Sempre com uma rodada de apostas entre uma carta comunitária revelada e outra. Estão as 5 cartas comunitárias reveladas, é hora da última rodada de aposta, tá? E digamos que o Big Blind deu mesa, o UTG também deu mesa, é hora de ir para o showdown, é hora de ir para ver quem venceu a mão. Pessoal, pode parecer complicado no começo, mas volte, ouça com atenção, você vai aprender a jogar poker. O mais importante eu vou te falar é na prática, tá? Onde você vai aprender mais é jogando aí com seus amigos, é jogando no seu site de poker favorito. Se você ainda não baixou nenhum, baixe algum dos sites mais conhecidos. Tem lá como você jogar de graça, né? Não precisa de colocar dinheiro no começo para você aprender. A hora que você tiver firmeza, aí sim você coloca os seus créditos. Bom, então a gente está na fase aqui de showdown. Todo mundo já apostou, já encerrou as rodadas de apostas. Tá na hora de ver quem venceu a mão. E aí vai valer isso aqui, ó, a força de cada mão. Lembrando, a sua mão, ela é uma união de 5 cartas entre as suas cartas, que foram distribuídas só para você, e as cartas comunitárias. Pode ser 2 da sua mão com 3 comunitárias, 1 da sua mão com 4 comunitárias, ou até você ter que jogar apenas com as cartas comunitárias. Então vamos lá, o jogo mais forte do poker é o Royal Flush, que é sequência de 10 As e todas do mesmo naipe. A segunda é o Straight Flush, que é uma sequência de 5 cartas do mesmo naipe, mas não precisa ser, não é, né, de 10 As. É qualquer outra sequência, é o Straight Flush. A quadra, ou Four of a Kind, são 4 cartas iguais. No exemplo aqui, 4 damas. O Full House são 3 cartas iguais, né? Por exemplo, aqui o exemplo, os ases,
e 2 cartas iguais. Então, uma trinca e um par. Aqui o exemplo é um full house de as com rei, tá? Mas pode ser de qualquer outras cartas. Pode ser um full house de 5 com dama, uma trinca de 5 e um par de dama, tá? O flush, que são todas as cartas do mesmo naipe, e aí se tiver desempate, quem tiver a carta maior vence. Porque o que pode acontecer? Pode ter 4 cartas comunitárias na mesa de copas. Eu tenho um rei de copas e o adversário tem o valete de copas. Eu venci porque a minha carta é mais alta. Ele também fez um flush, mas o meu é maior. Straight, ou sequência, que é simplesmente 5 cartas em sequência e não são do mesmo naipe. Three of a kind, que é uma trinca, 3 cartas iguais. Two pair, 2 pares, né? O nome mesmo diz, 2 pares, ali valete e 9. Um par, no caso o exemplo ali, o par de rei. E high card, que é a carta mais alta, que no caso aí é um as, tá? E aí é claro, pessoal, quanto mais perto do jogo 1 você tá, mais forte é a sua mão. Quanto mais perto do jogo 10, daqui do nosso exemplo aqui, você tem um jogo mais fraco. Bom, é isso então, você tá pronto para começar e eu vou falar de novo. Você vai aprender a jogar jogando. É importante você ter vindo aqui, pegado essas dicas, né, para você entender a mecânica, para você entender qual mão é maior que qual, né, a força das mãos. Mas não adianta, você vai aprender na prática jogando o seu poker. E se você já quer colocar créditos no seu site de poker preferido para começar, chame a DM Créditos, você faz isso de forma rápida e segura, o WhatsApp tá aí na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, não esquece de deixar o like para apoiar o nosso trabalho e até a próxima!